Programa da Ana começando e hoje vocês vão saber de tudo sobre lentes de contato. E eu trouxe especialista e graduado em odontologia no ano de 2005 e especialista em prótese dental e também em implantes dentais, professor do curso de lentes e de contato dental, Dr. Diogo Estrela. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Ana. Muito feliz pelo convite de estar aqui com vocês, poder falar um pouco sobre o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Faço isso desde os anos 90, quando eu comecei com prótese dental. Depois veio a graduação de odontologia, os meus cursos de pós-graduação e hoje também com os nossos cursos de formação profissional, que é o que você acabou de mencionar, os nossos cursos de lentes de contato dental. E começando com a polêmica, desgasta ou não desgasta os dentes a lente de contato? Sim, é uma pergunta chave, né? É uma pergunta chave. No certeza. consultório, todos os dias eu recebo essa pergunta. E aí, doutor? Eu sei que vai desgastar, mas quanto vai desgastar? E para situações como essa, Ana, nós contamos com alguns tipos de técnicas, né? E alguns tipos de tecnologia também. Técnicas na qual a gente precisa de ter informações do nosso paciente de maneira objetiva. O que seriam essas informações? Fotografias, sendo elas faciais, bucais e intraorais. A gente tem uma percepção do sorriso da pessoa, numa infinidade de momentos e de movimentos no qual ele está inserido, que a gente poderia obter através de filmagens, né? Então, às vezes, nós também filmamos o nosso paciente para que a gente possa ter na nossa prática laboratorial, na nossa prática técnica, o seu sorriso na sua integridade que ele é. Né? Então, com isso, com essas fotografias, essas filmagens e também com algumas moldagens e modelos, nós conseguimos fazer uma técnica progressiva, no qual a gente, posteriormente, depois de alguns dias, né, a gente apresenta para o paciente toda uma proposta de tratamento. Sendo assim, ele vai poder vislumbrar o resultado final do tratamento antes mesmo de começar, como se ele fosse comprar uma camiseta, né, e ele provasse e gostasse, e é isso que eu quero. Ou não, tem como acertar aqui, acertar ali e darmos continuidade. Então, as técnicas dependem do paciente. Sim. E ele consegue ver o resultado antes mesmo de fazer. E como que, falando em lente de contatos, o que é lente de contatos? Existe uma diferença entre a porcelana? Qual seria essa diferença? Tá, vamos lá. As lentes de contato dental são lâminas de porcelana ou resina composta, são materiais que cabe a cada profissional fazer a identificação e a melhor escolha. Né? Nem sempre o paciente tem que ir pelo preço, porque geralmente as de porcelana são mais caras, ou o valor agregado é mais alto, e as de resina são mais baratas. Então, cabe ao profissional fazer a melhor indicação. Então, as lentes de contato dentais são isso, são lâminas finas, quer seja de resina ou porcelana, que são aderidas à estrutura dental, com o objetivo de melhorar as suas proporções, tanto o comprimento quanto largura, cor dental, melhorar a conjuntura do sorriso, né, que como fica bonito, e assim por diante, né? E a gente vê famosos que muitas das vezes caem as lentes de contato. E isso é decorrente, acontece muitas das vezes ou depende do caso? Olha, isso acontece com baixíssima frequência. Acidentes acontecem. Um dente natural, ele fratura, né? Devido a algum tipo de hábito, né? Devido às parafunções. Exemplo da parafunção é o bruxismo, o hábito de ranger os dentes no período noturno ou diurno. Né? Isso faz com que o dente natural se estrague. Então você imagina as lentes de contato ou facetas que são artefatos, né, colocados ao dente. A questão das pessoas famosas terem algum tipo de problema, elas têm uma exposição muito grande e sempre que acontece alguma coisa todo mundo está de olho, né? E aí vem e acarreta isso aí ao nosso segmento da odontologia como se fosse algo extremamente falho. E pelo contrário, né? Eu tenho no meu consultório hoje um índice de 95% de sucesso. Isso é muita coisa.
né? Tem várias questões que podem direcionar ao fracasso, mas na grande maioria das vezes o sucesso é dominante. E existe a possibilidade de embaçar a lente? A gente já falou da parte de quebrar. Existe da parte de embaçar, de ficar amarelo? Sim, olha, as facetas em porcelana, as lentes de contato dental em porcelana, dificilmente isso acontece. As em resina composta é um material que, com o passar do tempo, ela perde aquele brilho, perde aquele contorno que foi dado inicialmente, por conta da escovação, por conta dos corantes, por conta das adversidades do dia a dia. Mas as porcelanas, elas têm muito mais um comportamento adequado com o meio bucal. Então, sendo assim, elas têm uma durabilidade desse brilho, dessa forma, bem maior do que as resinas. E a gente viu que agora a moda é lentes de contato, mas já existe há um bom tempo, né? Essas lentes de contato. Sim, existe. As lentes de contato que, na minha concepção, ela vem desde início dos anos 2000, né? Depois que algumas pessoas, alguns pesquisadores internacionais publicaram alguns artigos científicos muito bem embasados na área de adesão, ou seja, na área de colagem dessas finas lâminas em dentes naturais, ela teve realmente um grande boom social, né? E logo, em seguida, os artistas e outros personagens do meio social, que tem bastante significância e relevância, eles passaram a aderir, porque realmente fica muito bonito, tornando o sorriso jovem, o sorriso envolvente. Então, com essa aceitação desse tipo desse público, né, nós chegamos a esse boom social das redes, né, boom social das facetas e das. E você falando sobre os artistas, você já cuidou de artistas, você estava me falando. E como foi esse processo? Pode contar pra gente? Então, os artistas é sempre um prazer, né? Eu acho que não só os artistas relacionados aos meus atendimentos atuais são músicos, né? Embora eu goste muito de arte e de outras artes também, né? Tratando-se dos músicos, eles têm uma agenda daquele jeito, show todos os dias, principalmente os da música sertaneja, que é a música do momento, né? Então, esses artistas, eles precisam de um tratamento um pouco mais específico, tudo muito rápido. Então esse é o grande diferencial. E o outro diferencial seria, porque sempre que eles estão lá, cantam com a gente, convites e muita troca de ideia e de experiências. Explique como que é ver esse processo de resgatar o sorriso da pessoa novamente, da pessoa que era uma pessoa séria, que não gostava de sorrir e sair lá sorrindo, mostrando brilho. Ana, na primeira consulta, né, eu tento buscar informações ao máximo da pessoa, não só como eu falei anteriormente, de fotografia, de filmagem, de moldagens e modelagens, eu busco muito fazer tirar um pouco da pessoa do que ela quer. Porque às vezes o que nós profissionais podemos resolver para aquela pessoa não é o que ela quer. O que está na minha mente, na minha capacidade operante de ceder, não é o que ela quer. E às vezes o que ela quer é bem mais simples do que nós imaginamos. Ou às vezes não. Então, buscar na essência da pessoa essas informações é o primeiro passo. Segundo, vem um momento de muita vibração, que nós chamamos de mock-up, que é um ensaio restaurador, onde nós entramos com toda aquela proposta do que pode ser o tratamento daquela pessoa. Exemplo. Algumas mulheres, né, chegam no meu consultório e querem um sorriso de uma forma. Eu não concordo com o que elas querem. Né? Não concordo, mas tento mostrar o que seria melhor para elas. Ou seja, dar um sorriso mais feminino. Porque geralmente os nossos pacientes, na nossa clínica diária, eles não sabem o que os fazem felizes e infelizes no sorriso. Então cabe a nós, profissionais, entrarmos um pouquinho mais. Né? E sendo assim, nós, nesse segundo momento, nós apresentamos essa proposta de tratamento. Então, aquelas mulheres que tinham, né, em algum momento, os dentes bem chapados, bem planos, que parece mais ser um sorriso de homem masculino, a gente coloca os dois dentes da frente um pouquinho mais compridinhos, dando mais sensualidade ao sorriso, característica do sorriso feminino.
Então, ela passa a entender que aquilo é o que ela realmente busca e não sabia. Então, depois de todo esse trato feito até agora, a gente simplesmente vai transformar aquilo na alegria real da pessoa, que é entregar as lentes de contato E dental. muitas vezes as pessoas vão lá e quer aquele sorriso, mas para ela não fica bom, vai ficar artificial, né? E como lidar com isso? Como você disse, esse que não é para você, como que você lida com isso? Olha, eu tento provar o máximo possível na pessoa, através desses ensaios restauradores. Se eu não consigo, né, eu tento direcionar um pouco a imagem de pessoas que sejam referência de beleza para ela. Se mesmo assim eu não conseguir, eu faço para ela do jeito que ela pretende. Mas aí tem um detalhe: a beleza do sorriso dela foi escolhida por ela, mas a questão fisiológica de funcionamento do sistema estomatognático, de abertura, de fechamento, de excursões da mandíbula em relação à base do crânio, isso é da minha responsabilidade. Então, se é bonito ou se é feio, tem que funcionar. Com certeza. Galera, vamos para um rápido intervalo e já já voltamos. Senta que a história é boa. Rapaz, um dia eu fui pescar, eu levei uns barrigas verdes comigo. E mexe daqui, mexe dentro da canoa, eles derrubaram a isca dentro do rio. Eu fiquei chateado demais. Aí eu catei um biscoito da rancheiro, comecei a comer, o peixe, zap, levou meu biscoito. Quando eu levei na boca, outro peixe, zap, eu puxei e falei, moleque, que não, meu filho. Esse biscoito da rancheiro aqui é meu filho, viu? Não é história de pescador, não. Eu não minto. Rancheiro, quem tem história tem mais sabor. Had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. 'Cause you're in my head. You are. 'Cause you're in my head. 'Cause you're in my what you think? What you think? 'Cause you're in my what you think? What you think? 'Cause you're in my. Tell me what you want to know. Your fingers tell me so. 'Cause you're in my head. You are. 'Cause you're in my head. 'Cause you're in my. Arroz com salsa? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Não é que dá certo? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grãos. I got my ties, and I'm here. And I'm Programa da Ana está voltando e, gente, hoje estamos com um assunto sensacional, lentes de contato, tendo seu sorriso de novo de volta, sorriso lindo, e eu trouxe ele, especialista em prótese dental e também implantes dentais, professor do curso de lentes e contato dental, Dr. Diogo Estrela. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, Ana. E, voltando ao assunto, quanto tempo em média demora esse tratamento? Vocês também têm um laboratório, né? Conte pra gente como que funciona. Ana, o tempo de tratamento, ele é bem subjetivo, né? Vamos dizer assim, eu acho que o mais importante é a entrega do que vai ser o sonho da pessoa, a caixinha de sonhos, né? Então, isso se durar 7 dias ou se durar 15 dias, quanto mais tempo o paciente dá para o profissional exercer o que foi proposto, melhor. Mais capricho,
mais densidade de conteúdos em prol do tratamento. Mas, em média, depois de elaborado um projeto de tratamento e apresentado, 7 dias. Nossa, E essa muito elaboração desse projeto de tratamento, no máximo 3 dias. Então, vamos colocar que 10 dias a Você gente vai ter seu consegue sorriso. entregar. Nós conseguimos entregar isso hoje graças a inúmeras tecnologias que a gente trabalha de escaneamento e trabalhos laboratoriais. E também o nosso laboratório contar com técnicos, né, de extrema capacidade. A minha esposa está aqui, né, conosco, e ela é uma técnica em prótese dental de extrema qualificação. Então, contando com esse tipo de equipamento e com esse tipo de presença de profissionais, realmente o resultado vem rápido e com muita satisfação, com muita qualidade. E como está na moda, né, que a gente falou que veio um boom as lentes de contato, existe uma idade, porque pode chegar jovem lá, adolescentes querendo colocar uma lente de contato, existe uma idade mínima para fazer ou qualquer pessoa pode estar fazendo? Olha, excelente sua pergunta, excelente mesmo. Existe um fator contraditório aí nisso, porque assim, quando se diz lentes de contato, a primeira questão é porcelana. Secundariamente, um pouco mais barata, a resina. Eu conheço muitas pessoas que fizeram facetas de resina ainda adolescentes, né? Que tiveram com o mesmo objetivo o que seria com as porcelanas. E existe uma contradição nisso em dizer que é muito cedo, ou é muito tarde, ou é muito alguma coisa para não se colocar as lentes. Ao meu ver, eu gosto de fazer trabalhos em pacientes acima do ciclo de crescimento ósseo, que seria nos meninos e meninas a partir do 17º ano de vida, né? Antes disso, eu sempre converso com os pais, porque eles são menores de idade. E aí peço uma radiografia carpal, que é de punho, e vejo se está fechada ou ainda está quase fechando, ou em que momento está, para mim poder direcionar isso aí. E aí vem a questão, os pais me perguntam, doutor, mas vai fazer faceta de porcelana? Por que não faz de resina? Não faz diferença. Né? Não faz diferença. A diferença seria se houvesse desgaste, tanto para um quanto para o outro. E tratando-se de um sorriso juvenil, de uma criança, de um pré-adulto, né? Eu acho que não cabe desgaste. Mas qualquer outra manobra seria possível para realizar o sonho do garoto, né, e da garota. E isso atrapalha tanto os jovens ou quem vai colocar a parte odontológica? Atrapalha em algum aspecto ela? Olha, fazer ortodontia tem que ser antes. Por quê? Porque o bracket, né, que é aquela pecinha do aparelho ortodôntico, não é muito legal colar ele por sobre as porcelanas. Por que motivo? Primeiro, essas porcelanas elas são super polidas de uma forma que nós chamamos de glaseamento. Vocês meninas usam um brilho no lábio chamado gloss, né? Nós no laboratório usamos um brilho especial em cima dessas porcelanas chamado glaze, né? Então esse glaze faz com que os brackets soltem com muita facilidade. E aí teria que ser feito um abrasionamento, né? Passar uma broquinha na superfície desse dente, fazer um condicionamento ácido específico de porcelana, colocar alguns agentes de união entre a camada para poder colar esse bracket. Se não for assim, solta. Aí depois que faz o uso do aparelho ortodôntico e tem que tirar esse bracket, a superfície da porcelana fica danificada. Então tem que trocar o trabalho. Então, obviamente, é melhor fazer esse tipo de tratamento antes e as facetas depois. E teve gente que já falou assim, não, doutor, coloca primeiro as lentes, não vai acontecer nada, e você conseguiu orientar. Consigo. Aí quando a gente mostra as realidades e mostra que o órgão mais sensível do corpo humano será danificado, que é o bolso, né? Aí eles concordam, vezes, né? Aí eles concordam imediatamente. E existe a possibilidade da pessoa colocar lente de contato, não sei se aconteceu já com você, e ela fala assim, não quero meus dentes novamente. Ela vai ter os seus dentes novamente igual antes ou vai estar um pouco danificado? Olha, se dentro de uma proposta de tratamento foi dado que teria que desgastar o dente dela ou reduzir estrategicamente para que essa lente se encaixasse ali, aquela superfície dental ela vai ser devolvida da forma desgastada.
Mas cá entre nós, viu, Ana? Muito raro isso acontecer. Né? Muito raro. O As que mais ventilações são acontece lindas, né? é o que eu mais vejo no nosso consultório, na nossa clínica diária, são pessoas falarem assim: como que eu me permiti ser assim tanto tempo? Por que não pensei nisso Por antes? que eu não fiz isso antes? Se eu tivesse feito isso antes, eu tinha casado antes. Se eu tivesse feito isso antes, muitas outras portas que foram fechadas para mim, hoje poderiam Porque estar abertas. o sorriso faz a diferença. No, Faz a né, diferença. Quando você chega numa pessoa, pelo menos eu, a primeira coisa que eu reparo é o sorriso da pessoa. Então, se o sorriso estiver bonito, branquinho, arrumadinho, eu falo, nossa, essa pessoa cuidou dela, né? É um fator de inclusão social, né? Sim, com certeza. Na procura por um trabalho, por exemplo, você pode ter qualidades bem acima de quem vai estar concorrendo à vaga com você. E de repente, por conta de um sorriso, a pessoa do RH que está te contratando, que poderia estar te contratando nesse caso, não vai te contratar por isso. Porque você vai trabalhar na recepção de um hotel. Você vai trabalhar na recepção de uma clínica ou um local onde o sorriso é muito significativo. Então você vai perder a oportunidade por conta disso. E o que eu acho bastante interessante é que quando você falou sobre as lentes de contato, a gente consegue ver antes como vai ficar. Porque a gente pode ver em outros consultórios que às vezes as pessoas, o doutor já faz e vai fazer daquele jeito e não consegue ver antes e às vezes fica ruim para a pessoa. Então você consegue demonstrar isso depois para a pessoa. Igual você falou da camisa, antes de vestir você pode provar. Então você pode ver como que vai ficar você com os dentes. Isso é muito bom, né, doutor? Muito legal, muito bom. Esse momento é um momento assim, saúde não tem preço, né, Ana? Mas em algumas ocasiões parece que sim, que tem, né? E esse custo não pode ser alto para o paciente, né? Fazer um trabalho tem que ser de extrema relevância para ele. Então ele tem que entender isso desde o início, que para tudo na vida existem possibilidades e limitações. Então, quais são as possibilidades e quais são as limitações dessa proposta de tratamento? A pessoa encarando aquilo ali com harmonia, né? E digamos assim, com uma aceitação, pode ser que o trabalho seja sucesso antes mesmo de ter iniciado. E é esse o nosso objetivo, que o nosso paciente seja sucesso conosco e nós para com ele antes de começar o tratamento. E doutor, eu sei que é muito abrangente esse tema lentes de contato, mas tem como citar alguns malefícios e benefícios dessa lente de contato quando você coloca? Os benefícios a gente já vem falando, né? Inclusão social, ter o sorriso da forma, né, da forma, da cor que você sempre gostou, sempre quis e sonhou, né? Existe hoje, Ana, que a gente trabalha muito nessa linha, o natural e o artificial. Nós conseguimos fazer sorrisos extremamente brancos para os nossos pacientes que não têm aquela repercussão vibrante de artificial, por conta de inúmeras características que a gente consegue empregar a essas finas lâminas de porcelana, né? Então essa artificialidade às vezes chama muito para um contexto onde tem uma necessidade muito grande de pessoas querendo fazer esse tipo de tratamento na nossa sociedade e profissionais que não são qualificados ou não trabalham com técnicos qualificados que vão prestar esse tipo de serviço da melhor maneira. Então o que viria? Viria resultados abaixo. E aí quando a gente olha aquele sorriso, a gente vê, puxa, ficou muito marcante, está muito diferente do que seria o natural. Poderia ter sido melhor dessa forma, poderia ser melhor daquela outra forma. E eu não corro disso, né? Tem muitos e muitos pacientes meus que me falam, doutor, eu quero lisinho, quero quadradinho, branquinho, isso. Eu explico para eles. Não é sempre que eu consigo, né? Mas, e aí eu presto o serviço para eles, mas dentro de uma linha de consciência e de harmonia entre nós, né? Presta o serviço, ele fica super satisfeito. Sempre mostrar o melhor e o seu lado profissional. Aliás, você estudou para isso, né? Isso, justamente. Então, esse seria o lado positivo e a artificialidade seria o lado negativo. E o ruim é que nem sempre o paciente tem noção que está artificial daquele jeito. Ele fez acreditando, mas só que o serviço prestado, de repente, não foi à altura do que poderia ter sido feito.
E você falou sobre a porcelana e a resina. Você disse que não tem nenhuma diferença entre as duas? Ou há uma diferença? Há uma diferença, Há uma diferença. há diferenças enormes, né? Por exemplo, as resinas elas podem ser feitas diretamente no paciente, na boca dele, numa cadeira. E depende, pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Depende. Né? Qualquer pessoa. E ela assim, escolhe. Aí tem algumas limitações. Se fazer diretamente na pessoa torna a técnica bem mais difícil e cansativa, tanto para o paciente quanto para o dentista. O dentista pode poupar um pouco o tempo dele, moldando esse paciente, fazendo parte ou fazendo todo esse tratamento no modelo, depois chegando no paciente e colando essas lâminas. São possibilidades dentro do grupo da resina. Já nas porcelanas não tem como fazer direto no paciente. Tem que fazer moldagens, encaminhamento para um laboratório de prótese, depois vir e fazer a conclusão. Né? Agora, as vantagens da porcelana e da resina é muito contraditório. Eu acredito muito nas de porcelana a longo prazo e nas de resina como uma alternativa momentânea, mais barata, mas que feito com boas técnicas, tanto de estratificação, que é a colocação de camada sobre camada, de acabamento e polimento, a gente pode chegar num resultado bem satisfatório, mas que, ao meu ver e na minha vivência clínica, para curto prazo. E doutor, já infelizmente finalizando, para terminar, a gente tem que ir aos dentistas, né? Normalmente as pessoas vão quando, meu dente está doendo, estou precisando arrumar, mas a gente precisa ir no dentista regularmente. Quando coloca as lentes de contato, precisa de mais, ir mais ao dentista ou não? Não Normal, precisa. continue Os nossos pacientes, eles vão de 6 em 6 meses, embora tenha alguns outros pacientes que procuram, né, por cuidados necessários. Super interessante na pergunta. Tem pessoas que iam de ano em ano. Depois que fazem as lentes, passam a ir de 6 em 6 meses. Então isso já entra no benefício da lente. Né? Aí, às vezes, tem algumas pessoas que vão até antes. Por quê? Fazem as lentes na parte superior e na parte inferior não fazem. E aí tem que estar sempre dando um apoio na questão clareamento da parte inferior para alcançar a superior. Então acaba que de 4 em 4 meses, no máximo de 6 em 6 meses, além das limpezas periódicas, né, fazem algumas sessões de clareamento para poder igualar as cores. Doutor, quero agradecer a sua presença no nosso programa. Tenho certeza que a pessoa que está nos assistindo saiu com outro pensamento sobre as lentes de contato. E fala para o pessoal que está nos assistindo onde que pode encontrar a sua clínica. Tá. Nós somos de Goiânia, Goiás. Estamos no Jardim América. Nossa clínica chama Estúdio Oral, uma clínica muito legal mesmo, no sentido de consultórios amplos, arejados, né, com alta tecnologia. E uma das coisas mais importantes que nós temos na nossa clínica é o nosso laboratório de prótese, que faz com que o seu tempo seja valorizado ao máximo. Né? Então, o que a gente faria em 1 semana, 2 semanas, 30 dias, a gente faz em horas. Né? Muito obrigada, doutor, pela sua Agradeço. participação. E é isso, o programa da Ana fica por aqui. Até o próximo.